Quarta-feira foi de temporais no sul do Brasil. Várias cidades tiveram queda de granizo, vento forte e chuva muito volumosa. E isso acabou causando muitos transtornos. A gente vai com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. E agora essa chuva vem se aproximando da região sudeste. Vai ser tão forte quanto foi lá no sul do Brasil, Marco? Boa noite. Boa noite, Márcio. Para você que acompanha a gente também. Então, Márcio, à medida que essa frente fria vai avançando para o sudeste, ela vai perdendo um pouco de força. Então, não deve ser uma chuva tão volumosa quanto essa que a gente viu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e também no Paraná de ontem para hoje. No sul do país, os temporais, então, vieram com muita força, né? Cidades do Rio Grande do Sul registraram queda de granizo entre a noite passada e o começo dessa manhã. A Defesa Civil informou que 5 cidades relataram problemas com a chuva forte e com o vendaval. Em Curitiba, o dia virou noite. A chuva veio intensa logo no comecinho da tarde, as rajadas de vento chegaram a 76 km por hora e, veja, caiu muita água. Vamos ver então como é que fica o tempo para as capitais do sul. Em Curitiba ainda tem muita chuva prevista para essa quinta-feira, volume acumulado de cerca de 39 milímetros, quase 40 milímetros ainda, é muita água para um único dia. Já em Florianópolis e em Porto Alegre já não chove a partir de amanhã e as temperaturas nessas capitais já ficam um pouco mais amenas também. Vamos dar uma olhada no mapa de radar que mostra praticamente em tempo real onde está chovendo neste momento. Veja que a chuva ela está passando basicamente agora na divisa entre Santa Catarina e o Paraná. Tem muita chuva aqui ainda entre a Grande Florianópolis, o litoral norte catarinense até Curitiba. E essa frente fria, ela também começa a chegar agora aqui no estado de São Paulo. Nesse momento, várias cidades ali perto do litoral até já sentem ali uma certa ventania. É o sinal de que essa virada no tempo está acontecendo, Márcio. Vou acreditar em você porque, sinceramente, você está aqui há bastante tempo e a gente confia nas suas informações. Mas hoje fez um calor danado que parecia um deserto aqui em São Paulo. Pois é, hoje parecia onda de calor ligada na potência máxima. Total. E isso levou algumas cidades a terem recordes de temperatura mais uma vez. Variar. Márcio. A cidade do Rio de Janeiro teve o dia mais quente do ano nessa quarta-feira. A temperatura chegou aos 39,9 graus na estação do IMET, que fica ali na zona oeste da cidade. E além do calorão, a umidade do ar ficou bem baixa, na casa dos 20%, ligando aquele sinal de alerta. E aí, veja, muita gente aproveitando o dia na praia. São Paulo também teve um dia sufocante, a temperatura registrada foi de 36,7 graus. Foram 11 graus a mais do que a média para essa época do ano. E tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, o fim do dia já foi até um pouco diferente. Enquanto a frente fria vai se deslocando, vai mudando também a direção dos ventos e acabou deixando a temperatura um pouquinho mais amena. E aí, gente, a queda vai ser brusca nesses próximos dias. No Rio de Janeiro, de quase 40 graus que fez hoje, veja, cai para 29 graus nessa quinta-feira, depois para 23 graus, tanto na sexta quanto no sábado. Deve chover basicamente mais na sexta-feira, com um volume previsto aqui de 10 milímetros. São Paulo também vai sentir as temperaturas despencando. Dos 36 graus que fez hoje aqui, ó, registrados hoje, então cai para 23 graus. Nessa quinta-feira, 18 graus de máxima apenas na sexta-feira. No sábado sobe um pouquinho, chega nos 22 graus. A chuva não deve ser forte, vem fraca em alguns momentos do dia. Amanhã, cerca de apenas 5 milímetros. Vamos ver como é que fica o tempo em outras regiões do Brasil também amanhã. Veja, pancadas isoladas também devem cair basicamente em toda a região norte do país, em algumas áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. No dia de Natal, até Maceió, a chuva ela vem rápida e fraca em algum outro momento do dia. Agora o tempo segue firme em toda essa área que a gente vê em amarelo aqui no mapa. E atenção à baixa umidade do ar, principalmente em Belo Horizonte, Goiânia e Brasília, que devem ter uma quinta-feira com calor acima de 35 graus. Esses primeiros dias de outubro já dão uma pista de como vai ser o mês mais quente, mais chuvoso? Márcio, vai ser basicamente assim um espelho daquilo que a gente já viu. Então imagina, a gente vai ter o retorno das chuvas, mas também muito calor, aquele nosso novo normal, né? Sim. Calor, aliás, gente, que vem intenso em outubro, né? Então se prepara. Veja que esse mapa aqui, ó, basicamente todo em tons de vermelho, de rosa, especialmente aqui no norte, áreas do nordeste e também no centro-oeste do país.
O mês de outubro, a gente sabe, naturalmente já tem um aumento das temperaturas, mas elas devem ficar ainda mais elevadas do que o normal para essa época do ano. E isso significa que vamos sim passar por novas ondas de calor ao longo do mês. Agora, as chuvas, elas deveriam ter voltado em setembro, então, nesse momento, elas já estão atrasadas. Veja que esperar para as chuvas agora no mês de outubro, porque o nosso mapa está em tons de bege e marrom, indicando chuva abaixo do normal para essa época do ano, principalmente em regiões norte e centro-oeste do país. E aí a realidade é que a chuva, ela vai cair, mas não deve ser o suficiente para poder resolver o problema da seca. Isso a gente sabe, né? Acaba sendo muito grave. Agora, pontualmente, em áreas do sul, do sudeste, que estão com essas manchas aqui em verde também, a chuva ela pode sim ficar acima da média. A chegada de frentes frias pode trazer um volume maior de chuva, como essas que a gente tem visto lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ajudando inclusive a dar um certo alívio para esse calor. Não é o ideal, a gente gostaria que viesse uma chuva bem mais volumosa para resolver essa situação, mas como a gente está passando numa situação tão grave, qualquer pingo d'água ajuda pelo menos a dar uma aliviada, né, Márcio? Especialmente na questão da estiagem. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite.